Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou trazer a análise de resposta de frequência para poder determinar aí os parâmetros de estabilidade de uma malha de controle, considerando então o critério de estabilidade da resposta de frequência. Nós já vimos em vídeos anteriores alguns aspectos gerais da resposta de frequência e também como é que se constrói diagramas de Bode utilizando o software Scilab. Então este é um problema que foi adaptado do livro de Princípios de Controle Automático do Smith Corripio, e ele é um problema de aquecimento de um fluido de processo para sair da temperatura de entrada Ti e alcançar uma temperatura de saída T, por meio da injeção de vapor no trocador de calor, e esse vapor se condensa, ao conceder ali calor ao fluido do processo. Então a ideia desta malha é que a temperatura de saída deve ser controlada e ela é medida por meio do transmissor sensor, e no controlador ela é comparada com o seu valor de projeto aqui dado pelo valor de set point. Uma vez identificado alguma variação da medição em relação ao valor de referência, uma ação é emitida ali para a válvula que controla a vazão de vapor que vai entrar no trocador de calor. Então, para fazer com que esse processo possa ser analisado, foi executada então uma etapa de balanço de energia no trocador de calor. Nós já vimos em vídeos anteriores como é que se modela sistemas físicos. E a gente também tem que escolher aí a questão da função de transferência da válvula, defini-la, a função de transferência do transmissor sensor, e a ideia aqui é usar um controlador, que seja proporcional justamente para permitir a análise do parâmetro KCU. Então vamos às próximas análises. Temos aqui então a malha de realimentação para este processo já composta. Veja que estão identificados cada bloco correspondente às funções de transferência dos principais equipamentos. E este problema ele já nos fornece as informações das funções de transferência. Para esta análise, como eu havia comentado, nós optaremos por um controlador proporcional para buscar aí qual é o ganho final e estabelecer o nosso limite de estabilidade usando o critério de estabilidade da resposta de frequência. A malha, então, com as informações mais específicas é dada nesta forma. A obtenção dessas funções de transferência podem ser verificadas no livro do Smith Corripio, porque esse é um exemplo resolvido que faz parte do material. Então lá ele identifica todas as características de cálculo de ganho e obtenção de tempos característicos de cada elemento para esta malha. Então vamos agora analisar aí a função de transferência da malha, pois nós vamos utilizar o Scilab para obter o diagrama de Bode e assim usar o critério de estabilidade da resposta de frequência. A função de transferência da malha, então, pode ser obtida pela regra prática para malhas de realimentação, e para a malha completa, considerando tanto o problema regulador quanto o problema servo, é dada nessa forma. Vejam que a igualdade de denominadores entre as duas variáveis, tanto a de entrada quanto a de set point, é o que nos chama a atenção, porque justamente este denominador é que gera o conceito da equação característica da malha, dada de forma genérica e também na área de resposta de frequência por 1 mais FTMA, que nada mais é do que a nossa função de transferência de malha aberta. Trocando aí pela equação que nós conhecemos, então eu tenho esse denominador igualado a zero, e eu destaco aqui a função de transferência de malha aberta. Por que eu estou fazendo isso? Porque justamente para utilizar o Scilab é necessário você trabalhar com apenas a equação da função de transferência de malha aberta. Aqui estão as linhas de programação desenvolvidas no Scilab que constroem o diagrama de Bode para esta equação característica, ou melhor, para a função de transferência de malha aberta. Eu tenho que ressaltar uma característica de que no problema apresentado eu mostrei a vocês que o numerador, na verdade, era dado por 0,8 vezes Kc. Aqui eu estou construindo um diagrama de Bode considerando o numerador igual a 1. Na verdade, eu estou resgatando alguns aspectos da teoria de resposta de frequência que me define uma propriedade chamada razão de magnitude, que nada mais é do que a razão de amplitude dividido pelo ganho.
O critério de estabilidade estabelece uma condição em relação à razão de amplitude, e o ganho para nós aqui, neste problema, ele vai ser dado justamente pela junção de todos os ganhos que a função de transferência de malha aberta possui. Então, eu tenho interesse de construir este gráfico aqui, que não leva a princípio em consideração um parâmetro que eu ainda não conheço, né, que é justamente o ganho do controlador. Então, eu divido a minha expressão por esta quantidade e sobra 1. Né? Aí eu estou apto a construir o diagrama de Bode. O que o diagrama de Bode precisa? Ele vai ser um gráfico de Rm, razão de magnitude, e do ângulo de fase do teste de frequência em função, como nós vimos anteriormente, né? Em função da frequência da onda que está sendo emitida para o teste de resposta de frequência. E é justamente aqui que entra a faixa de frequência que eu quero analisar. Então, a função de transferência é definida ali pela variável ftma. O comando que constrói o diagrama literalmente é o comando Bode. Então, eu entro com a função de transferência e depois da primeira vírgula eu preciso dizer qual é o valor de frequência mínimo e qual é o máximo que eu gostaria de visualizar. Estes valores, pessoal, eles foram escolhidos com base em testes preliminares que garantiram um gráfico bastante legível e adequado para a análise posterior. Então, agora, basta que você compile este código para obter o diagrama de Bode para o problema em questão. Está aqui, então, o diagrama de Bode. Ele é um diagrama simultâneo que considera a frequência no eixo X para ambos os gráficos e a magnitude lá na parte superior e a fase, né, o ângulo de fase na parte inferior. Vejam que por eles terem o mesmo eixo X, o comando do Scilab já gera esses dois gráficos um sobre o outro para facilitar o uso, porque justamente o critério de estabilidade da resposta de frequência depende de uma análise simultânea. A resposta de frequência ela requer que a gente analise primeiro, eu preciso de duas condições para esse critério. Uma delas é que na região marginalmente estável, a razão de amplitude deve ser 1. Justamente a amplitude entre a onda que você fornece para o início do teste e a onda que você coleta na saída depois que ela se propagou por todos os blocos do seu sistema, ela não deve mudar para criar a situação da região marginalmente estável, né? Que é aquela região onde o sistema não é instável e nem estável. Ele responde de forma oscilatória e sustentada. A outra condição tem a ver com o ângulo de fase. Nessa situação da região marginalmente estável, nós temos que o ângulo de fase é menos 180 graus. Então, vamos aplicar esses dois critérios, começando pelo ângulo de fase. Eu tenho o gráfico dele logo abaixo e eu tenho que analisar da seguinte forma. Eu procuro qual é a frequência exatamente neste ângulo. Este é a primeira parte do critério de estabilidade sendo imposta na minha análise. Aqui eu marquei no próprio software para facilitar a leitura de números precisos e eu descubro que em menos 180 eu tenho a frequência de 0,0348 aqui dada em Hz. Esse software, se você usar ele com aquela programação, ele não te dá a frequência em radiano por segundo. Mas é uma questão de conversão de unidades. O que eu preciso fazer? Sabendo que a primeira condição aí do critério de estabilidade está sendo imposta, eu preciso fazer a busca, então, nesta frequência, que nesse caso, pessoal, como eu sei que em menos 180 graus eu estou na região marginalmente estável, esta frequência já é a minha frequência final, ômega-u. Eu vou então cruzar, e aqui está a importância desses gráficos serem simultâneos e um sobre o outro, eu vou cruzar essa informação agora que eu descobri a frequência. E vou marcar a frequência aqui na parte de cima para buscar qual é a razão de magnitude nesta condição também. Então veja que eu marquei também de forma bem precisa a curva lá no software, na janela gráfica que é gerada, e ele me dá um resultado de menos 25,61 decibéis. Veja que é uma unidade não muito convencional para a razão de magnitude, mas é muito convencional usar decibéis para a razão de amplitude e magnitude de análise de ondas na área de engenharia elétrica. Então, por padrão, o Scilab acaba usando a informação desta forma. Então, veja, eu primeiro pego a minha condição no ângulo de fase de menos 180 para localizar a frequência.
E nesta frequência eu cruzo ali de maneira vertical e bato lá na curva de razão de magnitude, para descobrir a magnitude também nesta frequência. Então é assim que a gente usa o primeiro dos critérios de estabilidade da resposta de frequência. Logo, eu apenas preciso fazer uma adequação. Esse valor em decibéis ele é equivalente a 20 vezes o log da razão de magnitude. Então, se você usa o Scilab e está trabalhando com razão de magnitude em decibéis, essa etapa é necessária para que você possa usar o valor lido em decibéis. Então, eu vou conduzir os cálculos dividindo por 20. Depois, eu passo aí, o inverso do logaritmo, que é o logaritmo da base 10, para obter uma razão de magnitude de 0,0524. Da definição que eu já apresentei a vocês em slides anteriores, eu tenho que a razão de magnitude é a razão de amplitude dividida pelo ganho. Então, olha só que interessante. E é por isso que eu omito, eu prefiro construir o gráfico da razão de magnitude primeiro, para depois impor o critério de estabilidade número 2, relativo à razão de amplitude. Todo o ganho identificado na função de transferência de malha aberta é dado por 0,8 vezes Kc. Então, olha só, eu descobri uma expressão que depende do Kc e depende de Ra. Agora é o momento da gente impor a segunda condição, o segundo critério de estabilidade da resposta de frequência, que é impor ao meu sistema que, na região marginalmente estável, além do θ ser menos 180 graus, a razão de amplitude também deve ser igual a 1. Veja que daí eu elimino uma incógnita, mas nesta condição eu sei que eu não estou falando mais do Kc, mas sim do Kcu, que é o meu ganho final. É o ganho que permite que a malha responda de forma oscilatória e sustentada, região marginalmente estável. Basta agora então conduzir esses cálculos para determinar que o ganho que causa a condição de região marginalmente estável na resposta desta malha é 23,8, aqui dado em unidades genéricas de porcentagem da saída do controlador por porcentagem da saída do transmissor sensor. Aqui apenas uma adequação para completar o problema, a frequência final que foi lida na condição de θ igual a menos 180 graus foi dada em Hz. Basta buscar aí a equivalência de que 1 Hz equivale a 2π radianos por segundo. Para fazer uma adequação, porque se você quiser, vamos obter aqui primeiro 0,219 radianos por segundo. Essa adequação é necessária porque se você quiser utilizar então estes parâmetros para sintonizar um controlador, você pode acessar uma tabela do tipo Ziegler-Nichols. Para isso, você vai precisar da frequência em unidades adequadas para calcular o período final, pois as tabelas de Ziegler-Nichols levam em consideração o Kcu, o ganho final, e também o período final, fazendo com que a frequência seja uma maneira de obtenção do período. Você não sintoniza controladores utilizando a frequência de forma direta nas tabelas. Espero que vocês tenham aproveitado esta análise e até a próxima!